Olá, queridos, bom dia. Estamos aqui para mais uma aula do nosso curso bíblico, Escola Bíblica à Distância da Igreja Presbiteriana de Cruz das Armas. E estamos felizes por estarmos reencontrando com todos vocês. Esse momento de pandemia ainda permanece, mas aqui estamos para trazer essa aula 6 do capítulo 6 do livro de Martyn Lloyd-Jones. Tem como título Aqui está o seu Deus. Então eu convido você a participar. Nós vamos hoje trazer um PowerPoint e vamos estudar esse PowerPoint com base nesse capítulo 6 do livro Deus Suficiente, de Martyn Lloyd-Jones. Então eu convido você a ver conosco. Hoje nós preparamos aqui PowerPoint para mostrar uma metodologia diferente, né? Porque o capítulo 6 é um pouco longo, mas basicamente a gente trouxe aqui o resumo. E vamos pedir a Deus que nos dê a iluminação do seu Espírito para compreendermos as verdades desse texto bíblico de Isaías 40, de 12 a 17. E podemos compreender, queridos, a grandeza do nosso Deus. Porque, como já dissemos, esse livro é teológico. O Dr. Martyn Lloyd-Jones, antes de tudo, era um teólogo profundo nas Escrituras, um grande pregador, que traz para nós, de forma simplificada e fácil de entender, a teologia. Então, convido você aí acompanhando essa aula, né? Começar pela introdução. Nos versículos de 1 a 11 do capítulo 40 de Isaías, que é o texto que nós estamos estudando, já vimos essa primeira parte, versículos de 1 a 11, a mensagem de Deus. Podemos dizer, queridos, que o resumo desse capítulo de 1 a 11 é que a mensagem de Deus é sobre a vinda de uma poderosa libertação e salvação ao mundo. Então, nesses versículos de 1 a 11, Deus fala para Isaías que vai vir essa salvação, essa grande libertação que vai servir de consolo, não só para Israel, mas para todas as pessoas do mundo. Isso é uma mensagem, uma profecia messiânica, que aconteceu entre 700 e 800 anos depois de Isaías. Agora, a partir do versículo 12, eu chamo a sua atenção, que é esse capítulo que vamos estudar hoje, capítulo 6 do livro de Martyn Lloyd-Jones. A partir desse versículo 12, o elemento novo que surge é a maneira como Deus sabe das nossas incredulidades ou das nossas dúvidas e como Ele nos ajuda em nossa falta de fé. Então, Deus já sabia do poder da gloriosa mensagem, Deus sabe tudo, e Deus sabia que nós temos dúvidas, mesmo nós que cremos em Deus, que somos evangélicos, mas temos certas dúvidas, incredulidades. E o ponto novo nessa parte do texto é que Deus ele nos ajuda. Ele sabe das nossas fraquezas na área da fé e ele nos dá a fé. É Deus quem gera fé em nós para acreditar. E isso é comum na Bíblia. Nós temos, por exemplo, a dúvida de Abraão. Em Tiago 2:3 é dito que Deus foi chamado amigo de Deus. Que Abraão, foi chamado amigo de Deus. Tiago 2:23. Abraão foi considerado amigo de Deus. No entanto, ele quase, diríamos assim, por conta da sua, vamos dizer, falta de ter paciência para esperar, ele não teve paciência para esperar o tempo de Deus e aceitou a sugestão de Sara para ter Ismael, o filho, porque, embora ele fosse um homem pai da fé, como todos nós sabemos, mas em algum momento ele duvida do tempo, por aceitar a proposta de Sara de ter um filho com a sua serva.
Temos também Zacarias, né, duvidou em Lucas 1:18 em relação ao nascimento do próprio filho dele. Zacarias era um profeta, entrou no templo e Deus disse a ele que ia nascer um filho. E ele disse, mas como pode ser isso, se eu já sou velho, avançado em idade? Então essa dúvida de Zacarias é uma dúvida humana, ainda não é aquela incredulidade, né, que os homens têm, mas essas são dúvidas que o próprio servo de Deus tem, porque se achou avançado em idade e ele ficou mudo até o dia do nascimento de João Batista. E também Maria, a própria mãe de Cristo, em Lucas 1:34, quando o anjo anunciou que ela teria um filho, ela fez essa pergunta, mas como pode ser isso? Então essa é a grande pergunta de nossa, muitas vezes, né? Mas como pode ser isso? Então essa dúvida é comum devido à distância que nós temos entre nós e Deus. Nós somos seres humanos frágeis. Temos lá nossas dúvidas sobre algumas coisas, mas Deus sabe disso. E sabendo disso, Deus cuida de nós e gera fé no nosso coração. Só podemos ter fé se Deus gerar essa fé na nossa vida. Então, esse versículo 12 em diante vai tratar do elemento novo, que são estas coisas que dificultam a aceitação da fé evangélica, do cristianismo no mundo. Por que temos tantas religiões no mundo e o cristianismo ainda é uma das maiores, mas não é a maior? E o cristianismo não é aceito ainda totalmente por toda a humanidade. Então vamos ver isso. A partir do versículo 12 são tratadas as causas então da incredulidade humana. Pelo menos essas 4 causas que nós temos aí. A primeira coisa que pode gerar certa desconfiança, certa fé, é o próprio caráter da proclamação. A proclamação do Evangelho é muito grande. Ela promete o paraíso, o perdão dos pecados, a salvação, a vida eterna. Então isso, para nós seres humanos caídos, é alguma coisa que não cogitamos. Talvez Adão, né, no seu tempo no Éden, pode ter cogitado, talvez. Mas a proclamação do Evangelho é muito grande. O caráter grandioso da mensagem, da vida eterna, da salvação. E é comum que o ser humano caído, o ser humano frágil, duvide disso. Mas será que pode ter isso? Será que haverá vida depois da morte? Então essas dúvidas são dadas ao ser humano. Não é que o homem não preste, não é que o homem não sirva para nada, mas é que nós somos humanos e estamos acostumados com coisas humanas, com a matéria, e com isso a incredulidade. A segunda grande dificuldade com relação à aceitação da mensagem do Evangelho, e nisso Deus nos ajuda, é a dificuldade que o homem tem de reconhecer o seu pecado. Porque o Evangelho, ele prega a pecaminosidade humana. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E para muitos homens, eles não são sensíveis ao pecado. Eles cometem o pecado como se fosse uma coisa normal, natural, não é? E fazer tudo que vem à cabeça é uma coisa normal da humanidade. E Deus ajuda para aqueles que querem crer na grandeza da proclamação, dando também ao homem a capacidade de arrependimento. Essa capacidade de arrependimento não somos nós que transmitimos para os outros, mas é o próprio Deus agindo no coração dos outros, dos que precisam ser salvos. Então há uma dificuldade em reconhecer a culpa da raça humana, não só a culpa pessoal, mas a culpa da raça humana. A terceira dificuldade, queridos, que tem aí nesse capítulo é a maneira como Deus fala com o homem. Então Deus falou com o homem através da natureza. Salmo 19 diz: os céus proclamam a glória de Deus. E essa fala de Deus com o homem, ela é limitada por conta da grandeza de Deus,
Você vai ler esses versículos de 12 em diante, você vai ficar encantado com a grandeza de Deus, o poder de Deus. E ele vai comparar nesse texto que nós somos como gotas de água no oceano. Então nós cogitamos de medidas, né? Nossas características costumeiras é a medida, é o litro d'água, é a altura, a distância, o metro. Então nós cogitamos desses valores. E a, a ideia de Deus a respeito disso é muito maior, meus irmãos. Então nós temos em nós sabemos, por exemplo, da força, né? Questão de botar na balança. Isso é tratado nesse texto. Nós temos de Deus a capacidade de raciocínio. Por exemplo, se eu quiser pegar uma coisa como esse iPad, então eu uso uma força proporcional. Então esse conhecimento da proporção da força, de até onde eu vejo, os meus olhos, são coisas humanas, né, que Deus nos deu para nós vivermos com sabedoria. O homem é a coroa da criação e Deus nos criou a sua imagem e semelhança, mas Ele não nos deu capacidades divinas. Ele nos deu um pouco das seu espírito. Ele deu espírito e nos deu noções, né? Algumas noções sobre o universo, a dimensão, até onde vão as nuvens, ou todos os outros astros. Ao mesmo tempo a gente conhece o grão de areia. Então essas medidas são humanas. A maneira como Deus fala, muitas vezes, não é compreendida só pela natureza. Ainda que a gente veja na natureza as digitais de Deus, né, os rastros das mãos de Deus fazendo tudo, criou as montanhas, criou os animais, mas nós não temos acesso ao conhecimento que Deus tem, porque quem poderia dar a Deus conhecimento? Quem poderia dar conselhos a Deus para governar o mundo? Então são questões que são teológicas e mexem conosco porque Deus colocou em nós o seu Espírito. Então nós cogitamos desses valores maiores e nos sentimos pequenos, né? Bem pequenos diante dessa grandeza de Deus. Daí essa dificuldade é a maneira como Deus fala com o homem. Por último, Deus falou pela Bíblia, que é outra dificuldade que existe, mas nós compreendemos a Bíblia. E Cristo é a fala última de Deus. Então isso para nós é meio que vago. A gente fica às vezes pensando, não poderia ter uma comunicação mais imediata, mais rápida, mais clara, né? Que Deus aparecesse numa live, falasse ao mundo todo pela internet, ou que Ele nos desse uma palavra mais clara. Mas não é assim, queridos. Infelizmente não é dessa forma, né? Mas Deus nos fala e Deus nos dá também, talvez por conta do seu propósito eletivo de escolher pessoas, a estes escolhidos Ele dá a graça da compreensão, a graça da fé, da facilidade em crer, somente para estes. Mas os homens inventam doutrinas as mais pervertidas possíveis, porque não compreendem o caráter de Deus. Então a maneira como Deus fala com um homem, feliz aquela pessoa que se comunica com Deus e que ouve Deus pela Bíblia, pela natureza, e compreende Deus a partir daquilo que Deus criou para nos dar de comunicação. E por último, meus irmãos, a dificuldade em aceitar o Evangelho é quando as pessoas começam, aqui no ponto 4, quando as pessoas começam a querer conhecer Deus a partir de si mesmas, das próprias pessoas. Precisamos entender que a teologia ela tem o caminho inverso, né? O estudo teológico, bíblico. A Bíblia, você vê em Gênesis, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, é Deus no início. Se nós queremos chegar até nós para nos conhecermos, para entendermos as nossas dificuldades,
só podemos conhecer se primeiro conhecermos Deus. Então, o princípio do conhecimento teológico é conhecendo a natureza de Deus, os atributos de Deus, sabendo que tudo começa nele. Deus é criador antes de salvador. Para que a gente chegue em Deus Salvador, a gente precisa primeiro conhecer o Deus Criador e o porquê desse Deus Salvador. Então, essas 4 dificuldades, elas são as causas porque o Evangelho não é totalmente aceito. Na nossa cabeça pode passar isso, porque todo mundo não já aceita o Evangelho e se torna uma religião mundial e todo mundo vai adorar a Deus. Bom seria, queridos, se assim fosse. Só que quando conhecemos Deus, nós vemos em Deus a sua vontade, e aí é hora de dizermos: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então não é como queremos, seja feita a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e cabe a nós nos acomodarmos à vontade de Deus, porque isso é o céu. É você concordar com a vontade de Deus, sabendo que ela é boa, perfeita e agradável. Então era isso. Essa aula ela é bem profunda. Eu sugiro que você leia o PDF desse livro, devagar, sublinhando, escrevendo, porque tem uma mensagem substanciosa do ponto de vista teológico, para que a gente tenha mais segurança no que a gente crê e para que a gente possa ter uma vida prática de acordo com a nossa fé. Que o Senhor Deus nos abençoe, nos dê uma semana de paz, queridos. Que Ele nos dê a sua graça. Em nome de Jesus. Amém.